pregar. E mudei para hoje, dia 27. Mas eu não liguei as coisas. Alguém pode até pensar assim, puxa, o Joel é concatenado, né? Ele faz a semana de oração, que vai falar sobre oração, meditar, escreve no Apacentar, e depois organiza o ministério de oração e marca para apresentar o ministério de intercessão da igreja na semana, no dia que vai pregar. Não deem esse crédito para mim, não, irmãos. Eu não pensei em nada disso. Foi só, mais uma vez, esse tipo de testemunho que o Espírito de Deus dá na condução da igreja, da obra dele na terra. É mais isso. Porque eu me atentei nisso hoje de manhã, quando eu fui olhar a pauta do culto, quando eu fui olhar a mensagem, para me preparar para agora à noite, para relembrar coisas. Aí é que eu liguei as duas coisas e percebi o que tinha acontecido. Mas nós temos hoje, para a meditação na palavra, o apoio colocado sobre Lucas capítulo 11, o versículo 1, onde diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, onde diz que quando ele terminou, um dos seus discípulos dirigiu a ele e lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Dirigiu a ele e lhe disse, como João ensinou aos discípulos dele. Para muitas pessoas, infelizmente, a oração é uma necessidade que é cumprida de forma até cansativa. A oração de forma litúrgica. A oração é feita por muitos como um peso de obrigação. Pessoas das mais diversas religiões e, como eu disse, infelizmente, muitos de nós oramos pela consciência de que devemos orar, de que precisamos orar. Oramos pela obediência à palavra que nos manda orar. Oramos pelo incentivo que nos é dado a orar por pessoas. Ou até mesmo pela ordem que nos é imposta num culto, por exemplo, para orar por pessoas. Quando, na verdade, a oração funcional é aquela que é feita, produzida num sentimento de prazer, de alegria, de satisfação, de necessidade. Não uma necessidade pela dor, mas uma necessidade pelo desejo. A necessidade pelo prazer. Esse tipo de oração é que é a oração funcional e é a oração que Jesus vai ensinar os discípulos. Ele começa indicando que essa oração é a oração que busca intimidade com Deus. Ele começa dizendo, para orar, dizendo assim, Pai nosso. Não é nosso Deus, nem é nosso Senhor, nem é nosso Rei, é Pai nosso. Ele começa dando um indicativo que essa oração, a oração da vida cristã, ele começa dando a oração do posicionamento cristão, a oração que gera prazer, que dá vitalidade à nossa vida, é a oração feita ao Pai. É a oração feita para buscar intimidade, para buscar relacionamento, para buscar entrosamento. É a oração que não é feita com base numa necessidade outra, secular, material, espiritual, emocional. Mas é a oração que é feita pelo ímpeto da necessidade da intimidade. Orar para ter intimidade. Quando a gente repara o contexto histórico desse momento, por favor, se você folhear a Bíblia, é muito produtivo, você vai perceber que Jesus está num momento tratando de uma semana temática sobre intimidade com o Pai. Naqueles dias, no capítulo 9, ele indica, a partir do versículo 57, 62, a situação de 3 pessoas que se aproximam dele para segui-lo. Uma delas está toda empolgada, eu te seguirei, versículo 57, onde você for. Outra está bem ponderada,
Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai, depois eu vou te seguir. E uma terceira pessoa, ela quer seguir a Jesus no condicional. Eu vou seguir-te, mas deixa-me primeiro voltar-me e despedir da minha família. Então eu tenho algo para fazer. Se o Senhor quiser que eu tenha intimidade contigo, eu vou primeiro fazer o que eu tenho que fazer, para depois ter intimidade contigo. Enquanto um está dizendo, eu quero ter intimidade contigo, toda hora, todo momento, empolgado, entusiasmado, e o outro está bem ponderado, eu tenho alguma coisa também para fazer, sepultar meu pai, depois eu vou te seguir. O outro está usando de uma condicional. Na verdade, todos eles estão dizendo, para ter intimidade contigo, tem alguma coisa no meio. Jesus termina essa frase, esse momento, dizendo no versículo 62, olha, quem põe a mão ao arado e olha para trás, não é apto no reino de Deus. Ele está dizendo, aquele que se envolve comigo, aquele que vai viver comigo, e é interessante que ele usa a figura, Márcio, de pôr a mão no trabalho, pôr a mão no arado. Aquele que vai pôr a mão no trabalho comigo, no arado, o arado normalmente era conduzido por duas pessoas, era trabalhado por alguém que trabalhava no arado e alguém que o auxiliava. Ele diz, alguém que vai pôr o arado, vai pôr a mão no arado comigo, não pode ficar dividido, não pode olhar para trás. Aquelas pessoas querem intimidade com o Senhor, e o Senhor começa mostrando que a intimidade vai resultar em trabalho. Na sequência, no capítulo 10, o Senhor continua falando dessa intimidade que resulta em trabalho, agora com os discípulos. E Ele envia os 70 discípulos de 2 em 2 para fazerem o trabalho. Mostrando o quê? Que as pessoas íntimas do Pai são pessoas que vão colocar a mão no arado. Elas não têm condição de serem íntimas de Deus sem colocar a mão no arado. Sem servir. Ele é um pai, mas a pessoa entende que ele é um senhor também. E ela vai se posicionar para servi-lo. Seja na missão evangelística, capítulo 10, do versículo 1 até o 24, os discípulos saem para curar enfermos, pregar o evangelho, expulsar demônios. Seja na missão social. Depois nós temos a parábola do bom samaritano, capítulo 10, versículo 25 até 37. Ele está dizendo da mesma coisa, do arado. Aquele que pôs a mão no arado. Essa parte da história termina no capítulo 10, versículo 38 em diante, quando Jesus vai visitar a casa de um amigo, Lázaro, e encontra Marta e Maria. E Marta está atarefada com muitas coisas, e Maria busca intimidade com Jesus, senta aos pés de Jesus para ouvir Jesus, larga tudo e se concentra em Jesus. Perceba que o enredo está construído sobre uma situação de gerar intimidade, de relacionamento próximo. E é nesse contexto, depois dessas situações, que Jesus dá o exemplo. A Bíblia começa no versículo 1 do capítulo 11, dizendo que Jesus foi orar em um determinado lugar. Algumas vezes ele chamava os discípulos para orar, mas aqui ele vai orar sozinho. Os discípulos sabem, percebem que ele vai orar. Talvez, agora eu já especulo, talvez o tempo vai passando e Jesus não volta. Talvez o tempo vai indo embora, 1 hora, 1h30, 2 horas, não sei. Mas o tempo vai indo e os discípulos começam a olhar no seu relógio e dizer, mas o mestre foi orar. Talvez Jesus está a uma certa distância deles, pequena, e eles conseguem visualizar Jesus orando e percebem que Jesus está envolvido com a oração. Percebem que Jesus não está apenas balbuciando palavras, ou repetindo frases, ou tendo uma postura litúrgica de oração, mas percebem que as emoções estão voltadas. Talvez eles viram de longe o semblante de Jesus contristado. Talvez viram
o semblante de Jesus? Empolgado, não sei. Mas porque a oração leva-nos a vários sentimentos. E eles contemplam Jesus orando de uma forma que eles vão sendo contagiados por um desejo de ter aquela intimidade que Jesus tem com o Pai. Eles vão olhando aquilo, o tempo passando, as expressões de Jesus, o envolvimento de Jesus na oração. E eles percebem, puxa, isso dá liga de um homem com Deus, com o Pai. E eles ficam tão impressionados com aquilo. Me chama muito a atenção que aqueles discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio em todo o tempo. E eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Eles viram Jesus fazer coisas espetaculares. Já pensou multiplicar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças? Já pensou transformar água em vinho? Já pensou que coisa extraordinária, Armando? Pegar a água e fazer ela virar vinho na sua frente? Já pensou que coisa tremenda? Dizer para um paralítico, levanta e anda, e o paralítico levantar e andar. Já pensou você estar ali num ambiente onde um homem que está acorrentado há anos e amarrado porque ele é endemoniado e ninguém consegue chegar perto dele, e Jesus vai lá e tira as correntes daquele homem e ele é liberto? E os discípulos viram tudo isso. Eles ouviram Jesus falar coisas extraordinárias. O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus resume todo o Evangelho e ele fala de coisas maravilhosas. Os próprios fariseus, os inimigos de Jesus, eles chegam a depor: nunca vimos alguém com tanta autoridade, falar com tanta autoridade, com tanto poder. Me chama muita atenção que os discípulos em nenhum momento pediram para aprender a fazer essas coisas. Você pode vasculhar os evangelhos, você não vai encontrar os discípulos dizendo: Senhor, nos ensina a curar que nem o Senhor cura. Senhor, nós queremos aprender a transformar água em vinho. Você não vai encontrar nem eles dizendo para Jesus: Jesus, nos ensina a falar que nem o Senhor fala, a pregar que nem o Senhor prega. Você não encontra os discípulos dizendo: Jesus, nós queremos saber multiplicar pães. Nenhum dos discípulos fala: tem alguns cegos lá na vila onde nós moramos e nós queremos curá-los, nos ensina a curar eles. De tudo que eles veem Jesus fazendo, o que chama a atenção deles, o que desperta uma cobiça santa dentro deles, um desejo de imitar, é a oração. A única coisa que nessa escola da vida dos discípulos, eles se interessam em aprender a ponto de chegar dele e dizer: nos ensina a fazer, é orar. A igreja, irmãos, tem muitos modelos de louvor. A igreja tem muitos modelos de louvor. A igreja tem muita gente que toca bem, que canta bem, tem muita harmonia na música. Essa igreja, outras igrejas, todas as igrejas. Por aí é farto o repertório de gente talentosa. E constantemente a gente vê pessoas dizendo: eu quero cantar que nem fulano. Eu quero ministrar que nem fulano, eu quero tocar que nem fulano. Constantemente a gente vê pessoas chegarem em músicos importantes ou cantores importantes e dizem: me ensina a tocar que nem você toca. Me ensina a cantar como você canta. A igreja tem muitos modelos de louvor, a ponto de gerar em pessoas o anseio, a cobiça que não é nada santa, de querer cantar igual, de querer tocar igual. A igreja também tem muitos modelos de pregação. A igreja tem muitas pessoas que pregam, e tem gente que fica assim: quando eu crescer, eu vou pregar que nem aquele pregador. Tem muitas pessoas que correm até para um seminário porque dizem: eu quero aprender a pregar como aquele pregador lá que eu conheço.
olham para modelos de pregação e dizem: eu quero ser como ele. Me ensina a pregar. Eu não conheço, não sei, eu não conheço pessoas que estão correndo atrás de modelos de oração. Eu não sei se estão faltando os modelos de oração. Ou eu não sei se não existe interesse das pessoas em ter intimidade com Deus. Sinceramente, não é jogo de palavras, eu realmente não sei dar essa resposta. Eu não sei se estão faltando pessoas que, quando oram, expressam uma intimidade com o Pai, a ponto de outros pensarem: eu quero ser como Ele. Eu quero aprender a orar como ela. Eu quero, esse é meu alvo. Eu não sei onde está a falha, mas tem uma falha. Certamente, ou está faltando modelos de oração, ou está faltando gente que quer ter intimidade com Deus. Ou está faltando os dois. Porque tem muita gente querendo ser modelo de louvor. Tem muita gente querendo ser modelo de pregação. E tem muita gente querendo aprender louvor. Tem muita gente querendo aprender pregação. E esses são os 3 pilares de toda a liturgia cristã. Desde o Antigo Testamento, no judaísmo, até o cristianismo, os 3 pilares é a exposição da palavra, é a música, o canto e é a oração. E tem muita gente ligada nesses 2 primeiros pilares, querendo ser modelo ou querendo aprender. Mas eu, na minha vivência cristã, talvez eu já tenha encontrado, mas não me lembro agora, pessoas ansiosas para aprender a ser intercessor. Aprender a ser alguém que gera intimidade com o Pai pela oração. O que acontece, irmãos, é que enquanto nós louvamos, nós alcançamos o céu. Quando a gente louva, os nossos elogios, eles alcançam o céu. Os nossos elogios, feitos aqui na terra, chegam até o trono de Deus e alcançam o céu. Eu tenho certeza que o nosso louvor alcança o céu. Eu tenho certeza que Deus não está indiferente quando estamos o adorando pela música, pelo canto. Eu tenho certeza que está mexendo nas estruturas espirituais das regiões celestiais. Eu tenho convicção que enquanto nós estamos louvando, demônios estão se sentindo depressivos. O diabo está procurando terapia. Porque o louvor incomoda o inferno. E o louvor alcança o céu. Os anjos cantam e fazemos coro com eles. O inferno se abate. Se Deus nos deixasse ver tudo o que acontece no mundo espiritual enquanto nós estamos cantando, nós íamos ver demônios batendo a cabeça nesses vidros querendo sair. Nós íamos ver um palvoroço nas regiões celestiais. Porque o inferno não suporta a adoração a Deus, porque o diabo tem inveja disso. O diabo quer que todos se curvem diante dele, mas quando nós estamos louvando, é um povo que declara: é só o Senhor, nosso Deus, que nós adoramos. Só diante dele é que nos prostramos, e o diabo fica com raiva. O louvor mexe nas regiões celestiais, invade o céu, invade o inferno, causa pânico no inferno, causa glória no céu. Quando nós pregamos, a nossa pregação, ela alcança a terra. Nós não pregamos para anjos, não pregamos para demônios, não pregamos para Deus, nós pregamos para as pessoas. A nossa pregação, ela alcança a terra. A nossa pregação visa salvar os que estão perdidos, fortalecer, revigorar os salvos, encaminhar os salvos à maturidade espiritual. Nossa pregação volta-se para a terra. Eu não posso pregar olhando para cima, eu tenho que olhar na horizontal.
Porque a pregação precisa chegar nas pessoas. Precisa invadir o coração das pessoas. Precisa mexer com as pessoas. Quando nós pregamos, a nossa pregação alcança a terra. Somente a oração alcança o coração de Deus. O louvor não alcança o coração de Deus. E a pregação não alcança o coração de Deus. O coração de Deus não é mexido pelo louvor, porque Deus não se impressiona com o nosso louvor. Ele tem prazer em nos ver rendidos a Ele, porque quando estamos rendidos a Ele em louvor, não estamos rendidos a Satanás. E Deus tem prazer nisso. Mas nada que façamos de belo, de harmonioso, de bonito no louvor, alcança o coração de Deus. O coração de Deus não se impressiona. Vocês sabem que Deus não precisa disso. Vocês sabem que se nós pararmos de cantar, Deus não vai ficar deprimido. Puxa, ninguém mais me elogia na terra. Deus não vai fazer reunião com a Trindade para dizer o que a gente faz para eles voltar a elogiar a gente. Não. Deus não precisa de autoafirmação. Deus não precisa de ninguém dizendo glória a ti, para ele se sentir glorificado. Deus não precisa de música bonita para ele admirar. Ora, o anjo mais perrenga lá do céu canta melhor que a gente. Se é que existe anjo perrenga. O louvor não impressiona Deus. Impressiona a gente. Deus não. A pregação não muda Deus. A pregação não muda Deus. Só muda pessoas. A oração impressiona Deus. A oração da intimidade. A oração daquele que chega diante dele dizendo Pai. A oração daquele que se gasta lá com ele. A oração daquele que acredita que tudo é ali. Sabe por quê? Porque o louvor perfeito só existe quando existe intimidade com Deus. A pregação eficaz só existe quando a intimidade com Deus está construída. A única coisa que pode aperfeiçoar o nosso louvor, que pode tornar a nossa pregação produtiva, é a vida que está envolvida nesse louvor ou nessa pregação, ser uma vida de completa intimidade com Deus. Uma vida rendida a Ele em intimidade a ponto de impressionar até outros. Que vão querer dizer assim, eu quero orar como Ele. Me ensina a orar. Vocês já viram um seminário de oração para aprender a orar? Escola teológica, vem aprender a orar. Vocês já viram um seminário teológico para aprender a Bíblia, para pregar? Vocês já viram um seminário de música para aprender a tocar, para aprender a ministrar? Mas alguém já viu um seminário para aprender a orar? O máximo que tem é seminário de batalha espiritual para aprender a lutar contra demônios. Ainda para guardar o seu e preservar o seu. Por isso que vai lutar. Mas para aprender a ter intimidade com Deus. Para aprender a se voltar para Deus. Por quê? Porque isso não dá ibope. Porque as pessoas não estão correndo atrás disso. Hoje em dia, irmãos, e Deus nos livre. Levante a sua mão e diga, Deus me livre disso. Você nem sabe o que, mas já pede para livrar. Deus me livre disso. Hoje em dia, se Jesus está andando na terra, ia ter um monte de gente atrás dele. Jesus, me ensina a multiplicar pão. A coisa está feia. Aqui no Brasil, me ensina a multiplicar pão, Jesus. É pão que eu quero que multiplicar, Jesus. Me ensina a pegar moeda na boca de peixe, de cachorro, de gato. Me ensina a transformar água em vinho, que o vinho está caro. A água está mais barata que o vinho. Me ensina a curar. Me ensina a pregar. Me ensina a cantar. Ia estar falando para Jesus tudo isso. Pergunta para o seu irmão, você estaria atrás de Jesus pedindo para ensinar a orar? Me ensina a ser íntimo com o Pai como tu és íntimo, Senhor.
Ensina a ter essa intimidade que tu tens. Nós vamos terminar essa pregação e vamos passar a semana pensando, onde é que está a falha? Será que está faltando modelos de oração? Será que não tem ninguém que ora, que tem intimidade com Deus perto da gente? Será que não tem ninguém que se derrama diante de Deus e se torna assim com Ele, pela intimidade na oração? Ou será que as pessoas não estão interessadas em serem íntimos de Deus? Nós vamos passar essa semana pensando. Está aí uma boa pergunta para o líder fazer no grupo. Não está no apacentar, mas está aí uma boa pergunta. O que é que está faltando? É gente íntima ou é gente que quer ser íntima? Será que tem algum modelo de oração perto da gente? Será que tem alguém que demonstra uma intimidade com Deus tão grande que o interesse desse alguém é Deus, só Deus e Deus? Ou será que está faltando em nós, ou nas pessoas, o desejo de serem íntimos de Deus? Eu pensei, para concluir essa mensagem, eu quero levar vocês a pensarem comigo de por que muitos cristãos não estão orando para ter intimidade com Deus. Porque orar para multiplicar pão, para curar, isso é interesse nosso. Vir à igreja e clamar e bradar por uma vitória numa área ou noutra, isso é interesse nosso. É para nós, é para as nossas coisas daqui, é para os nossos problemas. Nós vamos para as igrejas e ficamos, ai pastor, tá bom, para de falar isso e dá um jeito no meu problema lá em casa. Ah, pregador, para de pregar essas coisas e põe a mão na minha cabeça e me cura dessa dor que eu estou sentindo. Ah, pregador, está tudo muito bonito, gostei, está bacana, mas e daí? Eu estou sem dinheiro. A gente até ora para essas coisas, mas por que muitos cristãos não estão gastando tempo com Deus em oração prazerosa? A oração do quarto trancado, a oração da mente focada, a oração sem nenhum outro interesse a não ser Pai. Pai. Pai nosso. Meu Pai. A oração para buscar intimidade, uma aproximação dEle. Por que muitos não oram? Vamos resumir em duas coisas. Primeiro, estão muito ocupados. Estão muito ocupados. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Estão muito atarefados e cheios de argumentos. Se eu não cuidar da minha vida, quem que vai cuidar? Deus. Deus vai cuidar. Deus. Simplesmente Deus. Mas se eu não correr, não fizer, quem que vai fazer? Deus. Deus vai fazer. Eu vou falar uma coisa que vocês não vão entender. Mas eu vou falar já. Eu falo um monte de coisa, vocês entendem? Uma a mais. Cheguei numa segunda-feira no escritório, olhei as contas, vi com a financeira como é que estava. Tínhamos 85 mil reais para pagar. Naquela semana. Olhamos o saldo disponível, quanto tínhamos no banco em dinheiro, 32 mil reais para pagar naquela semana. 85 mil para pagar, 32 mil líquidos. O que fazer? Comecei a orar diante de Deus, Senhor, eu confio. Não é oração de desespero não, viu, irmãos? Oração de confiança. Está nas tuas mãos, Senhor. Está aí, o Senhor está cuidando. Quarta-feira o Fabiano me levou para ver o prédio aí do lado. Eu fui olhar para alugar. Aí eu estou saindo dali e o Espírito Santo fala comigo, aluga o prédio. Dá para entender? Na semana que você tem 85 para pagar, tem 32 mil, aí o Espírito Santo fala, aluga o prédio. E nós alugamos o prédio para estacionamento aqui da igreja, em frente. Porque a igreja precisa e vai precisar mais. A intimidade com Deus vai levar você a fazer coisas que só Deus vai mostrar lá na frente que estava certo. E ninguém vai entender.
Como é que Marta ia entender que Jesus estava na casa dela e ela tinha que largar tudo e ficar ali aos pés de Jesus para ouvir Jesus? Como é que Marta vai entender que ela vai ser uma boa anfitriã se ela não fizer café, se ela não servir bolo, se ela não tirar a poeira do móvel? Como é que Marta vai entender essas coisas? Maria entendeu. Maria entendeu e ela foi lá priorizar a intimidade. E muitos cristãos não estão orando, não têm intimidade com Deus, porque estão muito ocupados, estão muito preocupados, estão muito cheios de coisas. Mas pastor, eu não tenho tempo. Larga o Facebook de lado, repreende essa peste, sai dela. Joga teu computador fora. Abandona as redes sociais. Para de olhar 10 vezes o mesmo e-mail. Para de seguir time de futebol. Você vai ver como tem tempo para orar. Tem muito tempo para ficar diante de Deus em oração. Segunda coisa, porque muita gente não ora. Estão frustrados com a oração. Estão frustrados. Ficaram lá diante de Deus pedindo coisas, muitas coisas, e não aconteceram. Tiago, ele diz assim: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, coisas para esbanjar nos seus prazeres e deleites. Tem muita gente que ora. Não, vou orar, vou sair daqui. Essa semana é semana para oração, eu vou orar, eu vou me colocar. E vai lá, e pede para isso, para aquilo. Não acontece nada do que pediu. Faz campanha aqui, faz campanha na outra igreja, faz campanha na outra, vai fazer campanha lá, e pede. Passa 5 anos, não aconteceu nada. Ficam frustrados. Não tem valor orar. Não falam, mas pensam. Não muda nada, não adianta. Porque oram para pedir e não oram para ter intimidade. Não oram para serem amigos de Deus. Aí ficam frustrados, decepcionados e então abandonam a vida de oração. Alguém pode pensar, poxa, nessa igreja, esse pregador, então ele não vê que nós vivemos num país miserável, que as pessoas estão com dificuldades, que as pessoas estão doentes. Agora mesmo, aqui nesse lugar tem pessoas doentes, aflitas, com problemas, com contas para pagar, desempregados, com aluguel atrasado, sem dinheiro para fazer as coisas, angustiadas de alma, tristes, abatidas. E ele fala que a gente tem que ficar só orando para ter intimidade com o Pai. Mas e os nossos problemas? E as nossas dificuldades? Será que nessa igreja, esse pregador não é sensível a essas coisas? Eu sou como os outros pregadores que falam para orar por essas coisas, para buscar essas coisas, para pedir essas coisas. Eu sou igual a eles. Eu choro pelas necessidades das pessoas, como eles choram. Eu creio que Deus cuida de todas as necessidades e pode fazer tudo. Só que o caminho é diferente na minha ótica. Na ótica que eu entendo a palavra de Deus. Na ótica que eu entendo a palavra de Deus, eu não corro atrás das minhas necessidades, eu corro atrás da minha intimidade com Deus, e Deus corre atrás das minhas necessidades para supri-las para mim. Não sou eu que vou resolver isso. A minha necessidade não sou eu, nem religiosamente que vou resolver. A minha doença não sou eu que religiosamente vou curar. Em Mateus capítulo 6, versículo 32, Jesus diz assim, olha, não fiquem preocupados. Versículo 30, 31, não fiquem preocupados com nada, não fiquem ansiosos com nada, não busquem nada. Os pagãos, os que não creem em Deus é que ficam buscando essas coisas. Saiba que o Pai de vocês conhece todas as suas necessidades antes que vocês falem para Ele. Mas quem é que conhece? Pai. É aquele que Jesus falou assim, quando for orar, ore para ter intimidade. Diga assim, Pai. O caminho vivo que o Senhor nos apresenta na oração é a gente gerar uma intimidade com o Pai. E aí, vai doer aqui, vai faltar dinheiro ali, mas na hora certa chega o médico. Na hora certa chega o banco. Na hora certa vem a provisão. Porque o Pai conhece todas as nossas necessidades sem que nós falhamos. Sem que a gente precise abrir a boca e dizer, Pai, eu estou aqui porque eu preciso, me dá. Não, antes de pedir, o Pai já está preparando aquilo que o filho precisa. Deus abençoe os irmãos. Que essa palavra encha a tua vida, preencha o teu coração.
que Deus saiba que o que a gente quer é ser íntimo dele. E ele, sabendo que a gente quer ser íntimo dele, ele só sabe isso quando nós temos um tempo prazeroso, gasto com ele, sem fazer outra coisa, sem outro interesse a não ser chamá-lo de pai. Quando ele vê que a nossa vida adquire essa rotina, então ele sabe que nós precisamos de coisas, queremos ser íntimo dele, e na hora certa ele vai prover o que a gente precisa. Tem pessoas que estão correndo atrás das coisas, tem outras que estão correndo atrás de Deus. Você está correndo atrás das coisas ou está buscando Deus? Aqueles que correm atrás das coisas vão ficar, com o passar do tempo, hoje não, hoje podem até estar empolgados, mas com o passar do tempo vão ficar decepcionados, frustrados, abatidos, frios, insatisfeitos, descontentes. Alguns vão se tornar murmuradores, queixosos. Alguns vão colocar em dúvida o caráter do pai de cuidar. Vão colocar em dúvida para si mesmos, porque estão correndo atrás de coisas. Aquele que se entrega na busca de uma intimidade com Deus, aquele que, como Maria, senta aos pés do Senhor, tem um monte de coisa para fazer, mas eu preciso ficar aqui. Eu tenho prazer de estar aqui aos pés do Senhor. Aqueles que buscam intimidade com Deus podem agora terem algum prejuízo e dor, mas daqui a alguns anos vão estar dizendo: valeu a pena. O Pai chegou na hora que eu precisava dele. O Pai cuidou na hora que eu precisava. Eu nem estava mais lembrando aquilo e o Pai cuidou. Eu tinha esquecido de mim, mas o Pai não esqueceu de mim. Pode esquecer de você, desde que você esteja buscando intimidade com o Pai. Porque mesmo que você esqueça de você, o Pai não vai se esquecer de você. Você deixa de buscar os seus interesses, e o Pai, Maiara, vai começar a buscar os seus interesses. O Pai vai olhar para a gente e vai dizer assim: puxa, eles estão querendo tanto ter intimidade comigo, que em vez de correr atrás dos interesses deles, eles ficam parados junto comigo. Eles ficam na minha presença. E o Pai vai dizer: eu vou cuidar deles. Eu vou fazer o que eles precisam e nem estão pedindo mais, porque confiam em mim. Vamos ficar em pé. Quero orar por vocês. E por favor, uma das coisas que o Espírito tem falado para mim, talvez não sirva para você, não sei, você que tem que avaliar, mas para mim, o Pai tem falado para mim sempre: cuidado com a tua vaidade, cuidado com o teu orgulho, cuidado com a tua ostentação. Presta muita atenção na sua vida, para você não ser essa pessoa vaidosa, orgulhosa. Se isso servir para você, estou compartilhando, para você tomar cuidado. Porque num momento como esse, eu vou propor o quê? Pedir ao Pai: Pai, esse irmão aqui na frente, essa irmã, ela está querendo mais intimidade contigo, ela está reconhecendo que não está buscando essa intimidade. Ela veio aqui agora para fazer um marco, para fazer um altar. Nessa semana 14 do ano, na semana de que nós temos que buscar gente que seja modelo de oração, essa pessoa que está fazendo um marco, eu vou começar nessa semana a buscar muita intimidade com o Pai. Se você for vaidoso, orgulhoso, você precisa, mas você não reconhece. Por isso que Deus tem falado para mim: toma cuidado com a tua vaidade, com o teu orgulho. Porque quem é vaidoso e orgulhoso fica ali, ostentando, mesmo sabendo que precisa, mas fica ali ostentando. Você sabe. Se você é uma daquelas pessoas que se encaixa aqui, sabe que passa uma semana, 10 dias, 15 dias sem ter um tempo ali com o Pai. Não é aquela oração para dormir, vocês entenderam? Não é aquela oração para pedir alguma coisa, não é aquela oração para dar graças pelo alimento, mas aquela oração de minutos longos, horas talvez, diante do Pai, dizendo: limpa minha mente, meu coração, eu quero estar perto de Ti. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome.
venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Foi assim que Jesus começou a ensinar. Agora perceba, Pai nosso, santificado, teu reino, tua vontade. Depois ele começa, pão nosso de cada dia. Depois, está na ordem da prioridade. Pai, intimidade, Pai. Santifica o teu nome. Aqui na terra, como é no céu. No céu ele é santificado por causa do Pai, dos anjos. Na terra é por causa de homens santos, de mulheres santas. Pai, santificado seja o teu nome. Aqui na terra como é no céu, Pai. Venha o teu reino, Pai. Teu reino que não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz. São valores imateriais. Venha o teu reino, Pai. E então, seja feita a tua vontade, Pai. Porque a minha vontade é egoísta, é materialista, é presa nessas coisas. Não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade, Pai. Olha a construção da intimidade. Se você, de forma prática, não tem dedicado tempos na sua vida com qualidade, para orar, para ficar com o Pai, sem ninguém saber, ou lá na tua casa é difícil alguém não saber, acabe se espalhando, mas você não tem essa intenção, você faz isso para ter intimidade. Se você não tem isso, vem aqui. E se você quer ter isso, e se você vai se comprometer em buscar isso, olha, eu vou dizer para vocês, para mim durante muitos anos na minha vida foi um exercício penoso. Eu pegava o relógio, Almir, colocava e falava: Pai, eu vou ficar aqui 1 hora contigo. E a mente para lá, os problemas e as coisas. Eu olhava o relógio, ainda falta 40 minutos. Eu vou ficar 1 hora contigo. Eu vou ficar. Ai, esse horário não passa. Ai, o telefone toca. E gente chama, e preocupações vêm na mente. Mas eu vou ficar, ainda falta 15 minutos. Muito tempo na minha vida. Quando dava 1 hora, ufa, acabou. Ufa. Mas é disciplina. É disciplina. Agora, eu sou dependente da oração. Se eu não tenho tempo com Deus, começo a tremer. Eu viajo, eu vou para Curitiba, como a semana passada. É carro, é estrada, é hotel, é igreja, é pregar. 2 dias, eu não consigo parar. Eu já estou nervoso, já estou chateado, eu já estou triste, eu já estou abatido. Porque eu preciso parar. Eu preciso ficar lá, Pai. Pai. Agora é prazeroso. Eu já nem uso mais relógio agora. Eu não uso mais relógio. Agora eu vou lá e eu esqueço. Não sei nem se tem mais coisas para fazer. Agora é prazeroso. Eu estou te contando isso para você entender que tem que ter um ato de disciplina, que é uma disposição da vontade. Não pense que você sai desse culto e começa agora a se trancar para orar, para ter tempo com Deus e vai fluir. Não, você vai dormir no primeiro dia talvez. Mas não desiste. Não desiste. Eu quero pedir para todos, músicos, pastores, presbíteros, diaconia, líderes de gêmeos, se esvaziem. E se você não tem sido essa pessoa e quer ser essa pessoa que tem intimidade com Deus, vem aqui na frente. Se puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se tiver alguma dificuldade de ficar algum tempo ajoelhado, fique em pé. Mas vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Bendito seja o Senhor. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te
imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Nós estamos descobrindo, Pai, a razão. Senhor, tu és incomparável. Nós estamos teu nome a razão maravilhoso. dos nossos conflitos internos, das nossas mágoas, angústias, dores, dos nossos medos. Nós estamos percebendo a razão da nossa culpa, do nosso erro, Pai. Intimidade contigo, Mostra pra nós, Senhor, é poder te chamar de fato, de verdade, como Pai. O Pai que nos acolhe, e a gente gasta tempo falando, sem procurar palavras, sem procurar palavras, Pai. Nós estamos percebendo quando nós precisamos alimentar a intimidade contigo, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude agora, a partir de hoje, ter um coração, uma mente disciplinada. Te imaginar, que chega em nós com argumentos e justificativas, te dizer, mas que de fato nos impede de gastar apaixonado cada vez mais. Deixe de ser e tenhamos a capacidade de e nos apegar a Ti, para chegar a Ti, e nos fortalecer pessoa que Te ama, e que vive em intimidade contigo, Pai. Mais profundo de intimidade, eu sigo a Senhor. Minha vida flua mais da tua ação, mais do teu poder. Vamos, irmãos, agora todos juntos, vocês que se ajoelharam, vieram à frente, saiam do templo nessa manhã com o coração voltado para a disciplina. Voltado para a disciplina. Se preciso, pega o relógio que nem eu fazia, marca o horário, põe lá. Se não tiver vontade, não tem problema, faz sem vontade. Mas disciplina, faz como Paulo disse: eu esmurro meu corpo, eu o coloco na escravidão. Faz isso, cria disciplina. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu te garanto, se você for disciplinado, vai chegar a hora que você não vai precisar de relógio, não vai precisar de disciplina. Você vai desejar, vai ter necessidade, prazer em fazer isso, e vai fazer isso por toda a tua vida. Vamos todo mundo, enquanto vocês voltam para o lugar, vamos todo mundo cantar como uma oração. Vamos cantar como uma oração, todo mundo. Leva-me além, leva-me ao nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Leva-me além.
nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Ore a Deus cantando isso. Leva-me além. Uma das coisas que eu sempre oro é para o Senhor me ajudar a fazer isso. A gente não consegue na nossa força. Leva-me além. Peça a Ele, peça. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Não se esqueça de pedir a ajuda dEle para fazer isso que você se propôs hoje. Não se esqueça de pedir. A gente não consegue da gente. Nem eu, nem você, nenhum de nós conseguimos da gente. Glorificado seja Deus. Vamos aplaudi-lo pela sua palavra. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Que nossas vidas sejam edificadas pelo que foi ministrado nessa manhã. Todos pela internet, aqui no templo. Os que lerem essa mensagem, ouvirem depois o CD dela.